fala que o nosso inimigo fez um laço, mas o Senhor quebrou o laço e nós escapamos. Então, irmão, nós temos que agradecer ao Senhor a todo momento. O 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que possa morar na casa do Senhor. Salmo 122, Salmo de Davi: me alegrava, como disseram, vamos à casa do Senhor. Então, aqui é motivo de alegria, meu irmão, de estar na casa do Senhor. Salmo 3, versículo 5: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Quantas pessoas de ontem para hoje dormiu e não acordou, irmão? Muitos. E você acordou porque o Senhor te sustentou para estar nessa manhã adorando a Ele. Então é motivo da gente agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pela salvação. O Senhor é a minha salvação. João 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração. Crê em mim, crê em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. No versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se você está aqui, é por Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo escreve em Romanos 9 que nós não fomos comprados com sangue de bode nem sangue de touro, mas nós fomos comprados com sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 João 1,7 diz que se nós temos comunhão um com o outro, como Cristo andou na luz, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Creito trouxe uma palavra tremenda aqui do apóstolo Pedro, né? Jesus Cristo, ele pegou o nosso pecado e jogou no mar do esquecimento, que está lá em Miqueias 9, Miqueias 7, versículo 19. Então, irmãos, é motivo da gente agradecer a Deus todos os dias por estar na casa dele, porque ele é a nossa luz, ele é a nossa salvação. Só que o título aqui disse a confiança em Deus. A Bíblia fala no Salmo 121 que os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Fala que Deus é o guarda fiel do seu povo. Irmãos, quantos livramentos o Senhor não deu de você dormindo? Deus deu muito livramento para nós, irmão, para nós estar aqui. Então é motivo da gente agradecer a Deus e confiar nele em todo o tempo. O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Você vai temer o quê? A Bíblia fala no Salmo 34 e versículo 7 que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Ninguém aqui tem condições de pagar um segurança, um guarda-costas, mas a Bíblia fala que Deus coloca um anjo. O que é acampar? É fazer uma cabana ali e acampar ao teu lado, te guardando. Aonde você vai, Deus, ele te guarda, ele coloca um anjo. A Bíblia fala no Salmo 91 e versículo 11. Deus dará ordem aos teus anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Então Davi, ele tinha uma confiança tremenda em Deus. Davi era um homem de oração. Não era só Daniel que orava 3 vezes por dia. Davi também orava. Salmo 55, versículo 17. Pela manhã e à tarde te buscarei. Davi orava 3 vezes por dia. Davi era um homem que tinha confiança em Deus. Quando Davi foi derrotar Golias, ele não foi com sua própria força. Ele falou: não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então nós estamos aqui no nome de Jesus. Então é o nome de Jesus que é um nome sobre todo nome. E ele fala lá em Marcos 16 e 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, nada lhe fará dano algum. E vocês colocam a mão sobre os enfermos e eles os curarão. Então é o nome de Jesus. Então a confiança em Deus anela pela sua presença. Uma coisa pedi ao Senhor 4, e a buscarei para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mateus 7,7 diz que aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Então nosso Deus, quando você ora, ele não vai deixar suas orações cair por terra. Ele escuta as tuas orações. E na hora certa, ele responde, ele dá resposta. Uma coisa pedi e a buscarei. Então a gente tem que pedir e tem que buscar a presença de Deus todo dia.
Nós temos que buscar a presença de Deus todo dia. No 14 aqui disse: espera no Senhor e anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. A Bíblia fala, irmãos, em Romanos 5,5, que a esperança de Deus não traz confusão pelo amor de Deus que está derramado dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então esse Espírito Santo de Deus é que faz você vir nessa manhã fria para esse lugar. Ele te reconhece, que é o nosso intérprete, que está lá em João 14, versículo 26, que o Espírito Santo é que ensina a nós. Ele é o nosso professor, o nosso ajudador, e fará lembrar tudo o que foi dito. Então ele te ensina. Em João 14, a partir do versículo 17 a seguir, quando Jesus sobe, os discípulos ficou todo triste, né, preocupado. Mas o Senhor falou: não, eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o meu Espírito. E esse Espírito mora dentro de mim e mora dentro de você. A Bíblia fala em Isaías 40, versículo 12, que Deus pega o globo terra na palma da mão, mede o mar a palmos, e mora dentro do coração do homem como na pessoa do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, você não vem para esse lugar, irmão. Você não adora a Deus. Então Davi, ele sabia da importância. Por isso que no Salmo 51, quando ele peca com Betseba, e o versículo 12, ele: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna-me da alegria da salvação, coloque em mim um coração puro, um coração voluntário. Então Davi, ele tinha prazer de servir a Deus, ele tinha prazer de buscar o Senhor. E nós temos que ter esse prazer, servir ao Senhor com alegria e apresentar em voz a Ele um canto. Paulo escreve em Romanos 12, a partir do verso 1: prestai um culto racional com todo o seu entendimento, vivo e agradável a Deus, que é o vosso corpo. A Bíblia fala no livro de Levítico, para um culto acontecer, muitos animais tinham que morrer, né? O livro do sacrifício. São 24 capítulos ali só falando de sacrifício. Mas para você cultuar nessa noite, teve um sacrifício muito grande, que foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. João fala no Evangelho de João 1 e versículo 19: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí no versículo 12 de João, ele fala assim, João 1:12, que todos quantos receberam a Jesus, dá-se o poder de ser filho de Deus, aquele que crê no seu nome. E no versículo 13 diz que ninguém nasceu da vontade do homem e nem da mulher, mas sim de Deus. Então, para você estar aqui, irmão, foi muito sangue, mas foi o sangue daquele sangue precioso, que foi o sangue de Cristo, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma coisa eu pedi e a buscarei todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então aqui é o lugar de você aprender, irmão. Aqui é o lugar de aprendizado. Um dia que tiver o culto de ensinamento, venha para você aprender a palavra de Deus. A Bíblia fala em Oséias 4:6, meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, como que você vai conhecer o Deus que tu serve? Só através das Escrituras Sagradas. Oséias 6:3 diz: prosseguimos em conhecer o Senhor. Como? Através da sua palavra. Então o ensinamento da palavra é tremendo. Então a gente tem que aprender uma coisa: eu pedi e a buscarei. Tem que pedir e tem que buscar. A Bíblia fala em Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar e sem desfalecer. Então você ora, você busca, e na hora certa o Senhor te dá a resposta. Anima-te e fortalece. O Senhor alegrará o teu coração. Por que o coração? Aonde o Espírito Santo de Deus mora, onde eu falei em Romanos 5:5. Que a esperança não traz confusão, pelo amor de Deus está derramado dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Tempo. A Bíblia fala em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí o versículo 15 diz que os olhos do Senhor estarão abertos e seus ouvidos atentos à oração deste lugar. Então o templo é o lugar de você aprender
quem é o Deus que tu serve. A Bíblia fala no livro de Joel 2, versículo 27, que no final dos tempos ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os velhos sonharão novos sonhos. Isso aconteceu aonde? Em Atos dos Apóstolos, versículo 12, quando os discípulos estavam todos reunidos na igreja mãe, a primeira igreja, a igreja primitiva em Jerusalém, aonde o Senhor derramou o seu espírito, lá no dia de Pentecostes. E eles foram todos cheios do espírito e começaram a anunciar a palavra, mas estava reunido no templo. Então é o que? É o lugar de você aprender. Então Davi fala, me alegrai, como disseram, vamos à casa do Senhor. Quando o Kelvin convidou a gente, é motivo da gente estar aqui com alegria. Porque a Bíblia fala no Salmo 133, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Então nós temos que ter união um com o outro. E o nome dessa igreja aqui é tremendo, Pedra Angular, né? A Bíblia fala lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha. A rocha é Cristo, pedra. Então você não está firmado num tapete, você não está firmado numa areia, você está firmado na rocha. E essa rocha, ela é Cristo. Tirou você e eu de um lago horrível de lodo, irmão. Se você deixar uma caixa d'água muitos dias sem lavar, o que acontece? Ela começa a feder. Ninguém toma aquela água. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos tirou desse lugar, um lago horrível. Firmou os teus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na tua boca. Um hino agradável ao nosso Deus. Muitos verão, confiarão e temerão no Senhor. E Paulo escreve em Romanos, a primeira carta de 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E no versículo 20 ele fala que nós somos embaixador do reino de Deus. Você é um embaixador do reino de Deus. Você canta aqui e depois você vai cantar lá no céu, né? Eu não sei que instrumento tem lá, mas os irmãos que tocam aqui, chega lá, ele vai tocar, vai ter instrumento para você tocar e cantar. E qual é o hino? Lá Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então você, como embaixador, embaixadora do reino de Deus, Jesus, ele te deu o poder de você pregar. E aquela pessoa que estava descendo, você tem um poder de pregar para aquela pessoa, em vez daquela pessoa descer para baixo, a pessoa subir, aceitar Jesus. Isso aí está escrito em Romanos 10 e versículo 9. Se tu com a tua boca crer, com o teu coração fazer confissão que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Então, se a pessoa estiver morrendo, irmão, Deus te deu autoridade e o poder de você chegar lá e fazer o convite para aquela pessoa. E aquela pessoa aceitar Jesus e ali ela partir salva com Cristo. Então, o embaixador, a embaixadora faz isso. Então, uma coisa eu pedi e a buscarei, para que possa aprender todo o tempo. Então nós temos que aprender. E o maior professor é o Espírito Santo de Deus. Pedro não tinha muito conhecimento, a Bíblia diz que ele era indouto, né? Não tinha uma faculdade. Mas quando aquele homem foi cheio do Espírito Santo de Deus, uma pregação dele, ele ganhou quase 3.000 almas. Então Deus, ele não está preocupado com a tua formação acadêmica. Ele quer que você se entregue a ele. A Bíblia fala em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Ele te chama, ele te capacita, e ele te ensina, e ele te envia. Então faz de você um embaixador e uma embaixadora. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, inventaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. A Bíblia fala no Salmo 91 e versículo 7. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
porque o Senhor te guarda. Ele estende as tuas mãos de misericórdia sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então é motivo de alegria, irmão. A melhor coisa que o ser humano faz é entregar a sua vida para Jesus, como o Valdir cantor ensina. A melhor coisa que eu fiz, né, foi aceitar Jesus em toda a minha vida. Aqui é o lugar da felicidade. Lá fora o camarada tem uma falsa paz, né? Vai para uma festa, dança, pula, mas chega em casa vazio. Aquele vazio volta com ele de novo, volta com ela. Mas aqui não, aqui você enche, sai daqui cheio, transbordando. É alimento para mais uma semana. Você sai daqui alegre, regozijando na presença de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder. A Bíblia diz em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aí no versículo 11 ele fala que os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus é maior do que o nosso. Aí no versículo 11 ele fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia, é fiel para aquilo que ele apraz. Aí Paulo escreve em em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, é apta para entrar no coração e nas juntas e medulas, né? Então a palavra de Deus é a que me transforma e que te transforma. Jeremias 22, versículo 29, que a palavra de Deus é como fogo, é como um martelo que os miúça a penha. Jeremias 15, versículo 16, Deus fala para Jeremias: logo achando as tuas palavras comigo, e a tua palavra foi gozo no meu coração, pelo teu nome me chamo Senhor, Deus dos exércitos. Então a palavra de Deus, ela faz o teu coração se alegrar, ela faz o teu coração queimar, porque ela tem poder de transformar o homem. A Bíblia fala em João 15, fala sobre o agricultor, né? Ele fala que toda vara que não dá fruto, limpa, né? Para que dê mais fruto. Então tem hora que Jesus tem que nos limpar, né? Para que a gente venha dar fruto, e fruto com abundância, né? Aí ele fala: vocês são limpos porque pela palavra que tenho falado. Então a palavra de Deus, ela que transforma e ela que nos liberta. A Bíblia também fala em Oséias 4:6, Oséias 8, versículo 11, que haverá grande fome na terra e sede. Não é fome desse pão e nem daquela água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. E diz que naquele dia muitos correrão de um lado para outro, buscando a palavra, mas não acharão. Aí fala que as virgens formosas desejará estar nesse lugar, mas vai ser tarde demais. Então por isso uma coisa pedi e a buscarei, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu tempo. Paulo escreve em 2 Timóteo 3:2 e versículo 3: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Aí no versículo 15 ele fala: procura te apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tenha de que se envergonhar da palavra de Deus, que saiba bem manusear a palavra. Onde é que você vai aprender a manusear a palavra? Na igreja. Não é outro lugar. Aqui está o professor Kelvin e mais outros professores e professoras. Então é o lugar onde você vai aprender a tocar os instrumentos aí, e vai aprender a louvar a Deus também, né? E pregar. Então o lugar que eu aprendi foi dentro da igreja. Muitos anos de escola dominical, muitos livros de ensinamento e a palavra de Deus, né? Deus tem me dado graça. Até o final do ano já vou lendo a Bíblia 18 vezes, né? Então a gente tem que meditar na palavra, né? Crescer na graça e no conhecimento. Então nós temos que meditar nessa palavra. Ah, irmão, eu leio e não entenda. Você ora, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele te ensina. O Espírito Santo de Deus me ajuda a entender a tua palavra. Me ensina. Que ele é teu professor, ele é teu ajudador, ele vai te fazer lembrar. Eu não tenho nada escrito aqui, irmão. É o Espírito Santo de Deus que faz lembrar. Por que eu falei que a fé vem pelo ouvir? E ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse 3, e versículo 13: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala, ele te ensina e ele fala.
Aí no versículo 10 ele fala: como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós temos que guardar, irmão. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração. Por isso que eu falei aqui de coração. Provérbios fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, quando tu abrir a boca, Deus ele vai te usar, irmão. A Bíblia fala no livro de Lucas 12, que nós não havemos de se preocupar com o que haver de falar, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala na nossa boca. Salmo 81, verso 10, porque eu, Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito e te digo, abre bem a tua boca que eu te encherei. Então você lê a Bíblia, ela para no teu coração, e na hora que você abrir a boca, Deus ele te usa. Paulo escreve no livro de Efésios 6, 22, ore por mim para que Deus me dê a palavra no abrir e fechar da minha boca. Aí ele fala das armaduras de Deus. No demais, irmão meu, fortalecei o Senhor e na força do seu poder revestir de toda a armadura de Deus. Como que você vai revestir? Através da palavra. Então a palavra de Deus, ela tem poder, irmão, de transformar. Você pregar para uma pessoa, na hora certa ela vai frutificar, ela não volta vazia. Nunca voltou e nem vai voltar. Então quando você fala para uma pessoa, você ora. A Bíblia fala, Coríntios 3:6, Paulo planta, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Quer dizer, Paulo plantou, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Então alguém tem que plantar. Paulo fala, como virão se não há quem pregue, né? Como irão se não for enviado? Então eu e você foi enviado. Você é um missionário, a missionária do teu bairro. Muitas pessoas querendo ir para a África, querendo ir para o Japão, não. Você faz a obra onde você estiver, dentro da firma. Você fala de Jesus e o Senhor garante. Porque a palavra dele não volta vazia. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. A guerra está acontecendo, irmão, lá na Ucrânia. Não parou. Mas a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Que está lá em Mateus 24. Nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto, maremotos. Essas coisas têm que acontecer, irmão. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Tudo que está escrito aqui tem que se cumprir. Mas você está debaixo da sombra do Onipotente. Salmo 46, ele disse, o Senhor é o Senhor, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda até que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus já dará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então a voz de Deus faz derreter a terra. Que terra é essa? Era o meu e o teu coração, que era uma terra seca e dura. Mas o Senhor foi lá e fez essa terra derreter. E hoje, aquele homem que não chorava, hoje ele chora, né? Na presença de Deus. O povo canta aí fora que o homem não chora, né? Mas o homem na presença de Deus, ele chora, irmão. Mas chora de alegria, né? Não é de tristeza. Aqui é o lugar de alegria, é o lugar de você. Estou sentindo meu coração ardendo aqui, irmão. A presença de Deus é grande nesse lugar. Porque a Bíblia fala em Mateus 18:18. O que é ligado na terra é ligado no céu, né? O que é desligado na terra é desligado no céu. No 20 ele fala, onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos meu nome, eu me faço presente. Então o Senhor se faz presente nesse lugar, irmão. A presença de Deus é notória quando os irmãos estavam tocando. Tem unção nesses instrumentos, né? Aquele irmão estava com aquele negocinho sacudindo lá dentro, lá. Então é Deus que faz esses negócios, né? Coisa
Abençoado, irmão. Isso é bom demais. A Bíblia diz que nós temos que se alegrar na presença de Deus, né? O irmão tocando baixo aí. Eu acho bonito esses instrumentos, né? Então isso é bom quando a gente vê os instrumentos na casa de Deus, os jovens se alegrando, né? Porque a Bíblia fala, João fala que o jovem, tu é forte, tu já venceu o maligno. Toda a força está com o jovem. A Bíblia fala em Eclesiastes 12 que nós não podemos esquecer do Senhor no dia da nossa mocidade, né? Então nós não podemos. Jesus me aceitou com 22 anos, hoje eu estou com 41. A melhor coisa que eu fiz, né? Estar na presença do Senhor, orando, buscando, jejuando e meditando na palavra de Deus. Esse é alimento para a nossa alma. Quando Jesus chega para aquela mulher samaritana em João 4, né? Ele deu água da vida para aquela mulher beber. Falou, quando tu beber dessa água, tu jamais terás sede, né? Então a palavra de Deus, ela é água, ela é o pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida, ele é a água. Quando o samaritano chega na cidade para pregar, eles não queriam receber, né? João, que era o discípulo do amor, falou, não, Senhor, vamos fazer como fez Elias, né? Orar para que desça fogo e consuma os tal. Jesus, não, rapaz, eu não tenho desse espírito, eu vim para dar vida aos homens, né? Aí em João 4, Jesus vai lá, ganha aquela mulher samaritana, a mulher vai lá, ganha a cidade todinha para Jesus, né? 10 leprosos, Jesus cura todos os 10, um volta para agradecer, quem voltou? O samaritano, né? Lucas 10, versículo 25 a seguir, fala da parábola do bom samaritano, né? Então, um camarada jogado pelo caminho, passou o sacerdote, passou o levita, ninguém acudiu aquele cara, mas o bom samaritano passou lá. Levou aquele cara para o hospital, pagou todas as dívidas, cuidou daquele camarada. Mesmo assim, fez Jesus comigo e com você. Pegou você, trouxe para dentro da casa dele, deu um banho de misericórdia, pagou todas as tuas dívidas e colocou um novo canto na tua boca e te deu um passaporte para o céu. Não deixa nada nem ninguém tirar esse passaporte de você. Pessoas para ir para os Estados Unidos é uma burocracia terrível, né? Mas para você ir para o céu é só você ficar firme com Jesus. Lá é 1000 vezes melhor do que os Estados Unidos, né? Não tem comparação, né? Então, esse é o lugar. A bênção é aqui. Aqui é o consulado de Deus na terra, é a igreja, né? Aqui é o lugar onde tu tira teu passaporte, é aqui, né? Para tu subir. Então nós temos dupla cidadania. Nós moramos na terra com a cabeça no céu. Amém? Só até aqui, meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Glória a Deus. A memória do irmão é tão boa que eu fico envergonhado. Eu trouxe a Bíblia para ler o versículo. Glória a Deus. Vamos louvar o hino, vamos nos colocar de pé. Porque no primeiro versículo aqui que a gente leu é que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, que nessa manhã a gente possa louvar a Deus com esse último louvor, que tem por tema nada temerei, porque sabemos que o Senhor, Ele é quem guarda as nossas vidas. Dá em dó. Glória a Deus. Então que nós venhamos louvar a Deus também agora com a nossa boca. Hoje já ouvimos a palavra de Deus e eu creio que Deus ele falou aos nossos corações esta manhã. Vamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Aleluia.
Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Teu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Louve ao Senhor nessa manhã. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. A igreja, nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma
Glórias a Deus. Eu gostaria de dar a oportunidade para os irmãos, caso queiram pedir alguma oração para alguém ou para algo da sua vida. Esse é o momento. Se não, vamos já orar pelos dízimos, pelas ofertas. Então tragam aqui que a gente vai estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelos teus servos que dizimam, que ofertam em tua casa. O teu povo, Senhor Deus, que de bom grado contribuem com as manutenções,